Você sabia que existe o Tadalafila na forma de spray sublingual? Essa fórmula líquida de Tadalafila pode trazer algumas vantagens. Acompanhe comigo esse vídeo até o final, que eu vou te explicar qual o mecanismo de ação e em que ele pode ser melhor do que a forma tradicional de comprimido via oral. Olá pessoal, eu sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, onde atendo o público tanto masculino como feminino. Para mais informações sobre atendimento presencial online, vocês podem acessar o QR Code que aparece aqui no canto da tela. E vamos lá para o tema de hoje, a Tadalafila líquida. A Tadalafila é uma medicação amplamente utilizada, tanto no tratamento da disfunção erétil como para a hiperplasia prostática benigna. Ela também atua melhorando o fluxo urinário, desde que seja usada diariamente. A gente consegue achar na farmácia sobre as apresentações de comprimido via oral, na dose de 20 mg para ser usado no dia da relação, sob demanda, ou 5 mg para uso diário. Entretanto, a Tadalafila em forma de spray sublingual vem ganhando cada vez mais espaço no mercado e alguns pacientes referem melhoras do seu potencial de ação em relação aos comprimidos. Mas como será que funciona essa Tadalafila líquida? Como eu disse, é um spray sublingual, que ele vai ser colocado diretamente abaixo da língua e vai ser absorvido pela mucosa oral, a mucosa da boca. Essa fórmula líquida permite que ela seja absorvida mais rapidamente e caia direto na corrente sanguínea, diferente do comprimido, que vai ser mastigado e absorvido no trato gastrointestinal. Sendo assim, a principal vantagem que a gente pode reforçar para os pacientes em relação a essa formulação líquida é essa absorção mais rápida, direto na corrente sanguínea. Os comprimidos, eles precisam necessariamente ser absorvidos no trato gastrointestinal. E, além disso, eles têm um metabolismo de primeira passagem pelo fígado, o que vai diminuir a sua biodisponibilidade na corrente sanguínea. Quando a medicação ela é absorvida diretamente abaixo da língua e cai na corrente sanguínea, ela tem a sua biodisponibilidade maior, resultando assim num potencial efeito melhor da medicação e muitas vezes com isso o paciente pode diminuir a dose do seu uso. Uma outra grande conveniência é para aqueles pacientes que não conseguem deglutir ou sentem-se incômodos ou sintomas do trato gastrointestinais com o uso do comprimido via oral. É importante a gente lembrar que até 10% dos pacientes que usam o comprimido podem ter sintomas do tipo náusea, dispepsia ou indisposição gástrica, o que o spray sublingual pode evitar. Em relação ao mecanismo de ação, o comprimido e o spray sublingual têm exatamente o mesmo efeito. Como a gente sabe, a Tadalafila é o inibidor da enzima 5-fosfodiesterase, que é uma enzima que vai atuar aumentando a concentração de uma substância chamada GNP cíclico, que é um importante vasodilatador a nível celular. Com essa vasodilatação, as artérias do corpo cavernoso do pênis, que é a estrutura que recebe sangue, elas são dilatadas, aumentam o fluxo sanguíneo do pênis, culminando com uma ereção de melhor eficiência e uma melhor potência. Mas em relação aos efeitos colaterais, quais são os benefícios? Como eu disse, além dos efeitos colaterais do trato gastrointestinal serem reduzidos com essa forma de administração, existem os outros efeitos colaterais da Tadalafila, aqueles como dor de cabeça, dor muscular, dor nas costas, que podem acometer de 5 a 15% dos pacientes que utilizam. E quando a gente fornece para o paciente uma dose menor dessa medicação, consequentemente, a gente diminui muito a incidência e o risco de desenvolvimento desses efeitos colaterais. Ainda em relação à absorção da medicação, quando o paciente faz uso do comprimido, a gente orienta ele usar até 60 minutos antes do início da relação sexual. Isso por conta da sua absorção no trato gastrointestinal e do seu metabolismo de primeira passagem no fígado, como eu já falei. Em relação ao spray sublingual, a gente pode orientar o paciente a usar até 30 minutos. Alguns pacientes referem o início 15 minutos após o seu uso, exatamente devido a essa absorção mais rápida e mais eficiente. Mas afinal de contas, como a gente faz para achar essa Tadalafila? Porque a fórmula líquida ela não pode ser encontrada ainda em farmácias. Pessoal, de fato a Tadalafila spray sublingual, ela só pode ser fornecida por manipulação, então ela precisa de receita médica necessariamente. Além disso, seu médico avaliando cada caso, ele pode associar outros compostos nessa formulação líquida, que pode te ajudar em relação
a outros problemas, a outras queixas sexuais. E ele pode ser usado diariamente? Também pode ser usado conforme a forma de comprimido. Geralmente, para uso sob demanda, a gente orienta 3 borrifadas antes da relação, no mínimo 30 minutos antes da relação, o que vai dar mais ou menos uma dose de 18 miligramas. Cada borrifada a gente acredita ter 6 miligramas, dependendo da concentração e da farmácia de manipulação, que obviamente precisa ser um local de confiança. E sendo assim, a gente também pode orientar o paciente a fazer o uso diário da medicação, tanto no tratamento para disfunção erétil como no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Nesses casos, a gente orienta o paciente a uma borrifada sublingual, que vai dar mais ou menos a dose de 6 miligramas por dose. Portanto, pessoal, a tadalafila líquida sob a forma de spray sublingual é uma forma promissora que pode ajudar vários pacientes em relação aos efeitos colaterais e pode ter um ganho em relação ao tempo de ação, a absorção mais rápida, mas, entretanto, ela precisa necessariamente ser indicada pelo seu médico e ser prescrita. Portanto, antes de qualquer uso, converse com o profissional que te acompanha sobre a eficiência e eficácia para cada